Bom, o Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar. Muito difícil falar entre o sistema que o... Ih, galera, Dorival. Você viu? A gente tem que aprender a jogar sem o Neymar, né? A maioria dos técnicos fala isso, né? Mas sabe que o Neymar, ele, mesmo ele físico, às vezes horrível, não tendo concentração, não sendo um jogador, né, que se dedique tanto, mas ele é o diferencial da seleção, né? Infelizmente é isso. Ele é o nosso talento maior. Mas, né, como sempre, a imprensa tem que lembrar o Dorival das tretas que ele teve com o Neymar lá atrás, há tantos anos atrás, né? Vamos ver a imprensa repercutindo isso aí e o Dorival falando na sua primeira coletiva como técnico da seleção sobre tudo isso aí, né? Como jogar sem Neymar, sobre a treta, sobre tudo, né? Então vamos estar reagindo isso aí. Bora lá dar uma olhada nessa patifaria aí. Eu estou aqui de coração aberto, buscando fazer a primeira convocação do meu momento. É justamente o torcedor brasileiro, que ele passe a viver um pouco mais a sua seleção, que ele acredite um pouco mais na sua seleção. É natural que seja uma obrigação de todos nós que aqui estamos, fazermos o nosso melhor para que possamos entregar ao torcedor uma seleção confiável, uma seleção que volte a passar a credibilidade a todos nós. Então eu peço de coração que o torcedor volte a participar do dia a dia da nossa seleção, que vivencia a nossa seleção como sempre foi. E num segundo momento, também tão importante quanto, eu convoco a cada um dos senhores, a cada um de todos os profissionais que fazem parte do futebol. Nós não podemos nos dividir entre uma seleção com o nome, de repente, de Filipão, de Tite, de Mano Menezes, de Fernando Diniz. Não. Nós temos uma seleção brasileira, uma seleção do povo. Então, a partir de agora, não é a seleção do Dorival, é a seleção do povo brasileiro. Nós vamos... Eu acho que... O povo tá ali aplaudindo, mas muitos ali da imprensa mesmo mete pau em todo mundo, né? Nem tem esse negócio de ser seleção de A ou B, né? É que a torcida brasileira, né, perdeu né, perdeu tanto aquela, aquela vontade de ver jogo da seleção, de acompanhar mais devido, né, à zona que é a CBF, devido à bagunça que é o nosso calendário, que às vezes não pode ter jogador do brasileiro, pode ter, mas se convoca mais que dois, três jogadores, já vira aquela briga, porque os animais da CBF colocam jogos, às vezes em data FIFA. Então, começa por aí, né? Mas, vamos ver, torcer pro Dorival, né? Nós primamos por termos aí um futebol vistoso, bem jogado, mas acima de tudo efetivo. E nós não podemos deixar essas características. Nós temos que tentar manter o máximo possível, temos que voltarmos a protagonizarmos grandes jogos. Nós temos capacidade, qualidades e potencial suficiente para isso. Mas todos nós temos que entendermos um pouco mais o que representa essa seleção. E acima de tudo, que cada um assuma um pouco mais as suas responsabilidades a partir do momento que sejam convocados. Os atletas têm que voltarem a sentir um pouco mais a camisa da seleção. Isso aí é verdade. Mas né, eu vi até ontem, não sei, eu acho que eu vi um youtuber falando, né? É difícil os caras também sentir um pouco aquela questão, né, de jogar pela seleção. Porque não, ele é tudo milionário, os caras chegam lá e não tá nem aí. Hoje em dia eu tenho certeza que muitos jogadores que jogam lá fora, ou às vezes nos seus clubes, eles preferem jogar pelo clube do que pela própria seleção. Né? Porque a seleção, antigamente, nossa, era o sonho do jogador. Eu creio que é o sonho de uma boa parte, mas a maioria chega lá e fala o que tem que fazer. E às vezes ele até com férias, né? Porque daí se machuca, fica ausente na data FIFA lá fora, porque lá fora eles respeitam a data FIFA. Aí fica sem jogar pelo clube, tira uma folga, o Neymar às vezes fazia. Faz, né? Se machuca e vem tirar folga. Aí no Guarujá e sei lá onde, e não joga pela seleção. Então, hoje em dia é difícil quem joga pela camisa da seleção. O discurso do Dorival, infelizmente, hoje em dia é complicado. Aí os mesmos
né? Aí que estavam aplaudindo Dorival. Perguntaram para ele em relação à demissão de Fernando Diniz da seleção, né? Coisa que tem nada a ver. O que Dorival tem a ver com isso? Então, os caras próprios da imprensa são os animais, né? Acaba misturando o assunto. Tinha que perguntar para o Dorival como que é o sistema que ele vai usar. Vai adotar um sistema tático mais europeu. Os caras fazer pergunta no qual vai fazer diferença. Porque essa questão de início foi demitido, não foi. É que se lasca, quem liga. Então os caras próprios da imprensa, os animais, falam umas perguntas. Meu Deus. Mas vamos ver ele respondendo sobre isso. Eu acho que em todas as equipes que eu cheguei, eu me adaptei à equipe. Eu nunca cheguei com um sistema pré-estabelecido. Nunca faço isso. Eu procuro identificar aquilo que eu tenho nas mãos o mais rápido possível e a partir daí poder definir com as características de cada. É isso aí, a gente, né, que é torcedor do Flamengo, pode falar com bastante propriedade, né? Porque muitos técnicos conseguiram Gabigol e Pedro juntos. Ele chegou lá e conseguiu encaixar os dois, né? E foi campeão de quase tudo lá pelo Flamengo. Então isso aí é um fato, Dorival. Ele encaixa e trabalha com o que tem. De cada jogador, o sistema que eu devo empregar. Números para mim são muito relativos. Eu não me apego muito a números, a um 3-5-2, 4-3-3. Para mim isso daí é balela. O que nós temos é que defender com o maior número possível e atacarmos também da mesma forma. O equilíbrio para mim é fundamental e o principal. Se vamos encontrar rapidamente, é muito difícil de falar. Agora vamos tentar, dentro daquilo que imagine, as melhores convocações possíveis, desde que estejam em totais condições e prevalecendo nos seus clubes para que tenham merecimento para estarem aqui dentro. É isso que nós vamos buscar. Muito difícil falar entre o sistema que o Fernando use e o sistema que o Ancelotti de repente use, até porque eles desenvolvem em clubes e como nós, e dentro de uma seleção naturalmente é um pouquinho diferente. Por isso que essa aceleração ela é fundamental e é o que nós vamos buscar a partir de agora, encaixando nomes para que na prática as coisas rapidamente deem encaixe. Então, eu acho que as coisas que o Dorival fala tem bastante coerência, tá vendo? Ele falando que é diferente você fazer o que faz em seleção do que em clube, né? Agora o Diniz, né, chegou querendo implantar o que ele faz em clube na seleção. Então, por isso que se lascou, né? Perdeu aí pra seleção podre aí do continente aí, né? Então é bem isso. Então ele é bem racional, sim, nesses aspectos, o Dorival, né? Eu gosto muito disso dele. E como sempre, eu não podia fugir à pergunta coletiva, né? Sobre a treta com o Neymar, né? Vamos ver o que ele vai falar sobre isso aí, porque os animais da imprensa, como eu disse, os caras querem causar tumulto, os caras não estão ali para ajudar, né? Estão ali para fazer pergunta, que dê audiência, os caras querem que se lasque. Mas fizeram, vamos ver o que ele falou sobre isso. Então. O Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar, entendendo que o momento dele seja de uma lesão, mas tem que saber que nós temos aí um dos 3 maiores jogadores do mundo nesse momento e que nós temos que aproveitá-lo. E o Neymar é um jogador muito importante, desde que recuperado, em condições e totalmente focado. Não tem problema nenhum com o Ney. A proporção que tomou aquela situação, ela foi além do que esperávamos, desnecessariamente. Nós, desde aquele momento mesmo, após a partida, nós já estávamos conversando, falando. A diretoria do Santos tomou uma posição, eu respeitei, apenas isso. Mas com o atleta, nunca tive nenhum tipo de problema, ao contrário, todas as vezes que nos encontramos, é sempre uma situação muito positiva. Cara, tá vendo como é que é? Tipo, a imprensa, né? A própria imprensa sempre, o Brasil aqui sempre tá um tumulto, né? É uma bagunça. Os caras não são propriamente vão pro campo, discutir o campo. Às vezes chega na coletiva querendo causar tumulto. Que infelizmente aqui no Brasil o que dá audiência é isso aí. É confusão, é baixaria. O povo não quer saber de parte tática, entender essas coisas. Quer que se lasque, quer ver o pau torando, entendeu? Então, infelizmente é isso aí. E recentemente, né, o Neymar deu uma entrevista falando sobre esse episódio, né, do monstro. Então vamos ver o que o Neymar falou em relação a isso aí, né? Sobre essa declaração da época aí.
A crítica que mais me marcou foi a do Monstro, acho, né? Nessa mesma época do Dorival. Acho que, por que é que mais me marcou? Porque quando eu tinha 18 anos, na época, tinha 18 anos e aquela entrevista foi uma entrevista muito forte, vamos dizer, porque você chamar, né, um menino de monstro, né, por uma atitude que eu tinha tomado errado, né, poderia acabar com a minha carreira naquele sentido, naquele dia. Minha carreira poderia tomar um outro rumo, né, poderia ter sido mandado embora do Santos, um monte de coisa poderia acontecer e eu acho que minha carreira não seria o que seria hoje, né, mas graças a Deus eu consegui me reerguer, consegui dar a volta por cima, tive pessoas que confiaram em mim, confiaram na pessoa que eu sou. E eu consegui dar a volta por cima, né? Hoje, naquela época, o René Simões falou aquela frase onde todo mundo onde teve uma repercussão muito grande, né? Hoje em dia ele fala que foi uma crítica construtiva, porque eu virei, porque eu dei certo, porque eu me tornei o Neymar. Mas se eu fosse o Neymar que estivesse na 5ª divisão, ele não iria ficar falando isso, né? Então, são duas coisas, né, que uma poderia ter dado certo, poderia ter dado errado. Graças a Deus deu tudo certo, né? Eu não sou um cara rancoroso, vou levar o René Simões numa boa, mas ele poderia ter acabado com a minha carreira. Galera, é bem isso aí, né? Isso é uma coisa que é um fato que aconteceu, né? E justamente poderia ter acabado com a carreira, né? Que assim, na época lá o Neymar teve aquela atitude, né? Com a atitude errada, mas era um menino de 18 anos, né? Cabia o técnico mais experiente chegar no vestiário e dar bronca nele no vestiário ali, né? Em vez de ficar falando isso aí, né? Chamando o Piá na época de monstro, né? Então, que hoje, igual o Neymar falou, é fácil de chegar e falar, foi uma crítica construtiva, porque o Neymar deu certo, né? E poderia ter dado mais certo, se ele tivesse o foco do Cristiano Ronaldo e tal, mas tudo tem um propósito na vida de cada um, né? Então, a gente tem um propósito na vida dele, às vezes foi esse é o caminho que ele trilhou. Então a gente também tem que entender, né? Mas a gente não pode falar que o Neymar teve uma carreira que não foi bem sucedida, né? Com certeza foi. Mas poderia ter sido mais por causa do talento que ele tem, né? Ele é acima de Messi, acima do Cristiano Ronaldo, em talento puro ele é. Então, essa é a minha opinião aí. Você achou dessa declaração do Dorival aí? Declaração do Neymar, né? Em relação a tudo isso aí. E eu acho que vai dar tudo certo. Porque o Dorival, ele é um gestor de grupo excelente. Então tem tudo para dar certo, né? E quem sabe o povo brasileiro voltar a gostar da seleção de novo. Então é isso aí, galera. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like. E até a próxima. E deixe os comentários sua opinião em relação a isso. Será que vai dar certo, Dorival e Neymar? Eu acho que vai. Mas deixe sua opinião, viu? Até mais, valeu, fui.